Oi, gente! Boa tarde! Que bom poder estar aqui com vocês de novo. Eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar com vocês aqui, da gente poder conversar um pouco sobre o que Deus tem sido para nós, sobre o que Deus tem feito. Eu tenho ouvido coisas muito boas que têm acontecido com vocês aí, e eu tenho certeza que o dia de hoje tem sido, vai continuar sendo um dia excelente, e eu estou muito feliz de poder fazer parte desse momento, desse evento, e eu sei que Deus já está, desde o início, falando com vocês acerca do tempo novo, do tempo de excelência que Ele tem para a sua vida, que Ele tem para a minha vida, que Ele tem para a gente, né? E eu quero compartilhar com vocês um pouco, eu quero conversar com vocês um pouco aqui acerca do que Deus tem para nós, né? O propósito de Deus é nos trazer paz, né? Confiança em tudo que a gente faz, e a gente não deixar que nada ao nosso redor tire a nossa certeza, tire a nossa fé, né, do que Deus tem dito para nós, do que Deus tem ministrado ao nosso coração, mas que Ele vai completar tudo que Ele começou na nossa vida, né? E eu quero então, nessa palavra que eu vou estar compartilhando com vocês aqui agora, eu quero usar como fundamento Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 28, e depois a gente pula para o versículo 33, tá bom? Diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor, muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à vida? Aí a gente pula para o verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta para cada dia o seu mal. Então eu queria falar sobre isso hoje. Eu queria falar sobre as preocupações da vida. Todos nós, não importa em que país ou onde a gente esteja, a gente é afetado pelas preocupações da vida. Porque hoje a gente está numa sociedade que tudo tem que ser para ontem. A gente precisa ter a coisa agora, nesse momento, e tem que ser nesse instante, e nada mais pode sair do lugar. A gente precisa fazer acontecer. E a gente é tão pressionado por todas as áreas da sociedade por viver uma vida imediatista, por viver uma vida do aqui e agora. Eu acredito muito nisso, no aqui e agora, mas eu acredito que o extremo de se preocupar, ele não, ele não traz nenhum tipo de benefício para a nossa vida. É claro que, hoje em dia, a gente tem tantas preocupações, a gente vive tantas preocupações, e é importante ter certeza de que a gente está fazendo as coisas que a gente deveria de fazer, né? Abrir mão de fazer as coisas com qualidade, com excelência, isso também é o outro extremo, né? Leva a gente para a negligência, para a displicência, e a gente não quer, né, caminhar em uma vida sem ordem, mas a gente quer ter a direção de Deus, ter o favor de Deus, ter o cuidado de Deus, né? E então eu acredito que você ter preocupação, eu e você ter preocupação, isso é uma coisa normal, na verdade. A preocupação, ela é, em um certo ponto, ela é até natural, ela é até importante, porque isso dá pra gente a consciência de que a gente está fazendo coisa com qualidade, a gente está buscando o nível excelente do que a coisa pode ser ou do que o que a gente está fazendo pode se tornar. Mas a gente tem que ficar preocupado com os extremos, né? Toda preocupação, ela não administrada, ela traz o estresse. O estresse, na verdade, é exatamente a consciência
de que a gente perdeu um pouco o controle ou de que existe algo fora do lugar, né? E aí esse estresse, na verdade, nada mais, nada menos do que uma pressão, muitas vezes feita pela sociedade, muitas vezes feita pelas pessoas ao nosso redor, talvez até mesmo feita por nós mesmos, né? Quando a gente é detalhista ou quando a gente é perfeccionista, a gente quer as coisas perfeitas, certinhas, na melhor maneira possível. Às vezes aquilo dali, ao invés de se tornar uma característica boa, uma qualidade, ela acaba se tornando um defeito, porque a gente agora vive no extremo da preocupação e do medo, né, de falhar e do medo de não ser o que a gente deveria de ser e essas preocupações da vida, exatamente o que Jesus está falando em Mateus 6, né? A gente às vezes vai ficar tão preocupado com coisas tão triviais, né? Que na verdade Deus ele já tem tudo certinho para a gente, ele já está pronto, né? Para nos saciar, para nos abençoar, né? Filipenses 4,13 fala sobre isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 19 continua. E o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades em glória. Então, quer dizer, eu posso todas as coisas porque eu não preciso ter medo de nada, porque Ele vai providenciar tudo que eu preciso. E às vezes a gente está vivendo num mundo tão caótico que ninguém confia em ninguém, que ninguém acredita em ninguém, que ninguém tem fé em nada. E se a gente não cuidar, o nosso coração é levado por esse extremo aí, né? E o estresse, ele exatamente traz esse ponto, né? O estresse, ele traz esse ponto de conflito que coloca a gente numa bifurcação. Ou a gente confia em Deus, ou a gente não confia em Deus. O estresse em si, ele é muito mais natural, às vezes até geográfico, né? Dependendo de onde você está, as pessoas botam pressão na sua cabeça, dependendo da empresa onde você trabalha, as pessoas colocam pressão na sua cabeça. E esse estresse, ele é completamente administrável, ele é completamente ajustável. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é para a gente não caminhar para caminhos, para maneiras extremas de administrar esse estresse, né? E às vezes a falta da administração desse estresse ele pode levar a gente para dois caminhos bem extremos. O primeiro é a ansiedade. A ansiedade em si, ela também não é ruim, né? A ansiedade, ela é muito mais uma forma que as pessoas gostam de tornar simples e chamar a ansiedade de expectativa, né? Eu acredito que expectativa é completamente diferente de ansiedade. Eu acredito que a ansiedade ela é a preocupação de não falhar ou a cuidado para não falhar. Algumas pessoas vão para o extremo e falam que a ansiedade é o medo da falha. Mas eu não acredito. Eu acredito que a ansiedade é exatamente a intenção de você fazer a expectativa ser exatamente da forma como você esperava. Só que a ansiedade extrema, ela pode trazer para a gente resultados e situações, questões físicas e emocionais, né? A ansiedade, ela pode trazer insônia. A ansiedade, ela pode trazer confusão em processos mentais, né? Você não sabe mais o que você está falando, você não sabe mais o que você está sentindo, o que você estava falando antes, você esquece, né? Você tem uma confusão de memórias. Você também pode desenvolver algum tipo de mania, né? Tipo assim, tem que muito limpar, tem que muito cuidar, tem que muito fazer tudo certinho, 3 vezes, bater, né? E você pode desenvolver características emocionais. Você também pode desenvolver questões físicas, né? Que é, por exemplo, às vezes, né, a sua respiração fica cortada, né? E você fica com falta de respiração, né? Você também pode desenvolver ataque cardíaco, né? Onde o coração bate acelerado. Você pode desenvolver, às vezes, até dormência, né? Em alguns dos braços ou algumas partes do corpo, ou então pontadas no coração, né? A ansiedade ela pode trazer isso.
né? É o descontrole, né? O descontrole das questões emocionais. Você sabe que você perdeu, né? A, a, a direção de como fazer as coisas de maneira tranquila, né? Você perde o ajuste emocional, né? Quando você está fazendo algo. Então, a ansiedade, ela não administrada, ela pode trazer essa ausência de controle, até mesmo emocional ou físico, né? A gente tem que ficar bem cuidadoso com isso, porque isso pode levar a gente para um extremo, né? Exatamente essa ausência de confiança, né? A ansiedade, muitas vezes, ela leva a gente pelo pensamento, tipo assim, eu tenho que me virar, eu tenho que fazer sozinho, ninguém está comigo, né? Na verdade, não, né? Na verdade, às vezes a ansiedade, ela bloqueia de você e eu vermos que existem outras formas de resolver aquele problema, né? Esse é um extremo. O outro extremo é a depressão, né? A depressão, ela normalmente ela é gerada pelo sentimento de frustração, né? Ah, a pressão ela vai acontecer, né? Você faz expectativas para sua vida, você faz expectativas para o seu dia, e se aquilo que você esperava ou que você criou uma expectativa acerca daquilo não acontece da forma como você esperava, muitas vezes você desenvolve frustração dentro daquele ponto ali. E aí eu já vi muitas vezes pessoas desenvolvendo processos emocionais que levam a pessoa à depressão, né? Como, por exemplo, a sensação de falha, né? Tudo que eu faço dá errado, tudo que eu coloco a mão não dá certo, né? Ou as pessoas desenvolvem padrões de diminuir a sua própria a sua própria autoimagem, né? E diminuir a consciência que ela tem de o quanto ela é excelente no que ela faz, ou o quanto ela pode ser excelente ou fazer algo bom, né? Ou então a pessoa desenvolve processos como, por exemplo, desenvolve pensamentos pessimistas, né? Nada dá certo para ela, tudo dá errado, qualquer coisa que ela coloca a mão não funciona, ou foi, né? Ou então a teoria da conspiração, né? Todos estão contra mim, né? Tudo está contra mim. E aí você desenvolve características emocionais como você perde o prazer de fazer as coisas, né? Aquelas coisas às vezes que você tinha prazer de fazer, de sair com a sua família, estar em família, ou conversar com alguém, até mesmo colocar uma roupa nova, né? Você perde o prazer da vida. Você perde o prazer de acreditar, de ouvir, de querer saber mais, né? As coisas perdem o valor, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não caminhar nesses extremos, porque tanto faz se você for para o extremo da ansiedade ou se você for para o extremo da depressão, esses dois extremos mostram que você não confia em Deus, né? E a gente precisa cuidar com essa falta de confiança, né? Porque muitas vezes nesses momentos onde a pressão vem sobre a gente, onde o medo de não dar certo ou de não fazer acontecer vem sobre nós, às vezes essa preocupação da vida, ela vem somente para desafiar a nossa fé, para desafiar a nossa confiança em Deus, para desafiar de que Deus, ele está ali presente, mas nem tanto, tem muita coisa para prestar atenção, ele tem muitos lugares no mundo que estão piores do que a minha casa. Não, não, não. Não deixe o seu coração fazer esse caminho, não. Ative a sua fé, ative a certeza de que você tem, sabe? Mesmo no meio de todos os problemas da vida. Não antecipe falha. A palavra de Deus diz em Romanos 8:37 que nós somos mais do que vencedores. Antecipe vitória, antecipe crescimento, antecipe avanço. Então, eu quero dar a você 3 pontos principais. Quando você for pego de surpresa pelas preocupações da vida, faça 3 coisas. Primeira coisa é tenha um coração grato, tenha um coração que lembra do que Deus já fez por você, né? Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga seu santo nome.
Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Mantenha dentro do seu coração a lembrança e a memória viva do que Deus já fez, que Deus fez no dia de ontem, o que Deus trouxe de milagres, as formas que Deus criou para poder abençoar você. Mantenha o seu coração confiante. Segundo ponto é: creia sempre que Deus tem novos caminhos. Não fique preso dentro de uma caixa. Deus tem que fazer dessa forma, desse jeito, e se isso aqui não acontecer, não é Deus. Não. Acredite que os milagres que você precisa estão escondidos em lugares que você não espera. Você precisa de orientação de Deus. Você precisa de direção de Deus. Não seja como o povo de Israel, né? Esse é o caminho mais fácil. O caminho que eles faziam, que era murmurar, né? Às vezes, quando a coisa não acontece da maneira como a gente acha que ela tinha que acontecer, às vezes a gente murmura, às vezes a gente reclama. Esse é o caminho mais simples, mas não deixa o seu coração entrar por esse caminho, não. Continua firme quando a sua fé for desafiada, quando a sua esperança for desafiada, quando a sua expectativa for desafiada, continue crendo. Não deixe que a sua boca professe uma desconfiança em Deus, porque isso é murmuração. Murmuração é dizer para Deus que Ele não fez algo que Ele disse que Ele faria. Mas mantenha o seu coração firme. E o terceiro ponto é: se lembre sempre de que Deus ele tem algo sobrenatural para fazer. Quando você não souber mais o que fazer, quando você já tiver orado, quando você já tiver agradecido a Deus e ainda assim as coisas não acontecerem, que às vezes isso acontece, né? Às vezes o que a gente espera que vá acontecer não acontece exatamente do jeito que a gente queria. Ainda assim, mantenha o seu coração firme. Ainda assim, não desista. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não diz as coisas que não nos trazem ansiedade são as que cooperam para aqueles que amam a Deus, ou as coisas que não nos trazem ansiedade ou depressão são aquelas que cooperam. Não. A Bíblia diz todas as coisas. Mantenha o seu coração grato. Sempre procure por novas oportunidades, sempre procure por novos caminhos que Deus está criando. E ainda assim, se nada acontecer, mantenha o seu coração firme. Tem uma canção que a gente canta aqui nos Estados Unidos que diz assim: mesmo quando eu não vejo nada, eu continuo confiando. Então, não deixe o seu coração ser balançado pelas situações, pelas preocupações da vida. Deus tem o melhor para você e para mim, tá bom? Que Deus honre você, não deixe a ansiedade alcançar você e tirar de você a confiança. E também não deixe que a depressão assole a sua vida, tirando de você a esperança. Existe uma esperança, existe um futuro. Jeremias 11:29, ele diz assim: eu bem sei os planos que tenho acerca de vós, de você, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e a esperança que você espera. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.